A gente ia estrear, a gente fez o show pro nosso contratante e o contratante falou, tá, vocês não vão estrear. Quando o show foi estreado, uma coisa que o meu elenco não sabe, íamos estrear, o figurino tinha chegado naquele dia, porque eles têm um certo problema com o tempo também. Eu ouvi muito Egyptian Time, isso me tirava muito do sério, mas o figurino chegou naquele dia, então algumas coisas deram certo do figurino, outras coisas não deram certo do figurino, foi meio caótico aquele dia, mas eu lembro que tipo, a gente tava passando o show e o meu chefe sentado de frente assistindo, com os managers do hotel e tudo mais, e eles estavam empolgados e tudo mais, e que, nossa, que legal. E eu lembro de, na encolha, chegar no meu chefe e falar, linda, não vai dar pra estrear. Não vai dar pra estrear porque tava muito caótico o show, exatamente porque a gente não tinha ensaiado com as faixas, tinha umas faixas logo no começo que representavam essa questão de tumba. Era a primeira vez que a gente tava ensaiando com as coisas, com os elementos, porque chegou tudo na hora. Eu falei, lindo, não dá pra estrear. Não vai dar pra estrear. E não foi um problema pra ele também trocar a data, porque o evento que ia acontecer no hotel não era um evento pra estrear aquele show, seria um evento pra mostrar todos os outros shows que a companhia tinha. Então não foi uma coisa prejudicial, mas também não teve muita escapatória. Deu um dia depois, a gente teve que estrear o show em Marsala, que é uma cidade que fica 3 horas da cidade onde a gente morava. E ali começou e nunca mais parou a execução desse show, como nunca mais parou a evolução, como nunca mais parou a melhoria. Foi muito legal porque o show foi um sucesso desde o começo. Foi um show que estreou muito caótico, mas já impressionou muito do começo, já teve bons resultados no começo da sua execução. Eu conseguia ver o show, grande parte do show, porque o meu personagem morre logo no meio do show. Eu conseguia ver grande parte do show, tanto do meio pro final, quanto toda a introdução que eu não fazia. Eu entrava depois com a rainha. Mas eu falo que esse show, ele teve um sucesso, ele teve um alto reconhecimento, mas não por ser uma história interessante, porque era uma história real, era uma construção real, mas era o elenco. O elenco colocou esse show num patamar muito difícil de pegar, tanto com os brasileiros quanto com os colombianos, que eles mergiram junto comigo no processo da criação do show. Eu via que muitos deles não tinham um conhecimento teatral de um espetáculo. E eu sempre fui muito teatral, eu nunca consegui separar a dança do teatro. Então, muitas das cenas do show eram interpretadas. Eram, primeiro, sem falas e com uma máscara corporal muito forte, uma máscara facial muito forte. Primeiro eu fiquei nervosa, porque a minha personagem ela sentia muitas coisas ao longo do show. Então eu não sabia se eu ia conseguir expressar o que a personagem precisava expressar. E tinha momentos em que eu tinha que mudar, tipo, às vezes disfarçar uma coisa enquanto acontecia outra, e ficar feliz com um momento enquanto ainda sentia dor por outro, e isso foi um pouco assustador, assim, na minha concepção, porque eu não tinha muito contato com teatro, né, direito, quando eu vim pra cá. Mas depois eu comecei a achar muito emocionante, assim, porque é uma história linda, triste, complexa e ainda assim, tipo, tem a magia do show, né? Então eu acho que eu me envolvi na magia do show, eu fiquei muito emocionada com o fato de a gente conseguir expressar isso. De início a gente chegou e já começou a pegar os shows, né? E ensaiar. Então nós tínhamos muitas horas de ensaio. Acaba que a gente já estava acostumado com isso por conta do nosso antigo contrato que a gente teve juntos, né? Mas ainda assim explorou bastante do nosso corpo. Claro, da exaustão também. Elevamos o nosso corpo até um certo limite, conseguimos ver até onde o nosso corpo chega, enfim. Mas foi um processo de descoberta. Tanto entre a gente como grupo, quanto indivíduo. Porque eu vi a gente muito unido. Também teve a questão de muitas pessoas que acabaram não realizando o show, pessoas que estavam ensaiando com a gente também, né? Então a gente teve uma visão diferente do mesmo show enquanto ensaiava. Então foram um mix de sentimentos. Falando e revivendo. Sim. Primero, yo no sabía que iba a ser un show faraónico.
me dijeron que era un show internacional, como que iba a tener de todo tipo. Entonces yo soy bailarina de latino y sentí que iba a estar como en comodidad porque al ser un show internacional iba a tener de pronto de las cosas que yo hago. Al llegar aquí me enteré que era un show faraónico. Era urbano y contemporáneo. Yo no soy nada de esos estilos. Modelo de show diferente também. Então eu tinha muita vontade de explorar a minha parte teatral e também explorar as movimentações do meu corpo mais voltadas para o estilo faraônico, que era uma coisa que eu nunca tinha dançado antes. Então pra mim foi uma surpresa esse show, né? Quando eu vi ele completo eu não tinha noção da dimensão que ele teria, apesar da gente nunca ter realizado ele como a gente realmente tinha em mente realizar. Ainda assim foi um show muito novo pra mim, que me fez evoluir muito como pessoa. E pra mim no início me deslumbrou, claro, todo o show, muito bonita a história. E me dava vontade de conhecer, entender um pouco mais do meu corpo também, da história em si, pra conseguir botar de fato aquilo dentro do meu corporal. Al principio estaba muy nerviosa porque nunca había estado en un show así. Cuando empezamos los ensayos, que nos diste la primera coreografía, Nossa Señora, estaba muy nerviosa, sentí que fue un proceso muy duro, aparte de que había muy poco tiempo para aprendernos todo, porque una semana fue que tuvimos para estrenar el show. Lloré demasiado, dormí poco, no comía bien, ensayaba en casa. Estaba muy estresada. El primer show sentí que no estaba muy cómoda en el primer show. Muchas cosas les estaba haciendo mal, que estaba pensando más que todo en hacer las cosas bien que disfrutarlo. Pero a medida del tiempo fui como adaptándome a ese show. Le fui tomando amor, fui practicando más. Hasta el día de hoy puedo decir que pude llegar a bailar ya así, sin pensar tanto, disfrutándolo más. Antes de llegar a Egipto, había tenido una muy mala experiencia en Turquía, como todos aquí. Sin embargo, llegué con muchas expectativas buenas, con mucha buena energía, con muchas ganas de darlo todo. Sabía que iba a ser algo nuevo porque anteriormente ya nos habían enviado un video del ensayo. Se supone que íbamos para un grupo brasilero y después uno internacional, o sea... Y yo dije, bueno, ok, es algo nuevo, sé que va a ser un reto muy grande. Sin embargo, voy con la mejor energía y con muchísima ganas de aprender porque siempre me gusta aprender cosas nuevas fuera de mi zona de confort. Obviamente estaba muy nerviosa, demasiado nerviosa porque contemporáneo y urbano. El urbano sí lo he manejado, me gusta, es algo que he bailado antes. El contemporáneo no, pero yo siempre he visto videos de contemporáneo y cosas así y siempre me ha gustado. Mas nunca lo experimenté, nunca bailé contemporáneo. Tipo, uma das coisas que me chamou a atenção também foi essa capacidade de não interessa de onde tu tá vindo, tu entrou dentro desse grupo, é assim que funciona, vai ser assim que vai funcionar e não vai mudar, entendeu? E você vai fazer isso, simples assim. Então, eram pessoas de diferentes níveis de dança, né? Tinham tanto pessoas com um nível muito avançado de dança quanto pessoas que não tinham isso e que tiveram que aprender na marra, muitos não gostaram, teve problema com os bailarinos também, bailarino que estava machucado, enfim. Primeros días de ensayo fueron muy duros, empezando porque comenzamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 6 de la tarde y yo nunca en mi vida había ensayado tan duro y tan fuerte, nunca había estado con tanta presión encima que en una semana teníamos que estrenar ese show, el jefe viendo los ensayos. Yo nerviosa con ustedes porque, no tenía confianza. Sin embargo, sentí mucho compañerismo entre nosotros y me sentía muy bien. Fuera del estrés de los ensayos, el cansancio, el no poder dormir bien, todo eso, pero la verdad siempre puesta para aprender cosas nuevas y dar lo mejor de mí en los ensayos. Sufrí bastante, lloré bastante, te odié. Eu decía, Deus mío, será que esto es para mim? Eu tenho guardado esse show no meu coração porque o elenco se entregou muito pra ele e todos os personagens, todas as âncoras que tinha no show foi muito bem estabelecida. A cena do reverso, que eu lembro de perder um ensaio inteiro, um dia inteiro, não perder, mas usar um ensaio inteiro, metade do outro dia
para fazer o reverso pelo menos ser entendido na cabeça deles. Diferente do Hamilton, que tem uma construção inteira para fazer a cena do reverso em outra música, e eu tinha apenas uma música para contar a história que eu queria contar e depois voltar no tempo, coreograficamente falando, sonoplasticamente falando, para começar a história a partir daquele ponto de vista. Mas aí eu fui tentando me ver naquele personagem, tentei encaixar as linhas pra ver se fluía, e o que não fluía eu tentava achar um jeito de fluir. Eu lembro que eu perguntava muitas coisas, eu tinha vergonha de perguntar porque eram muitas perguntas. E aí tu até falou no ensaio, não, pode continuar perguntando, não sei o quê. Mas depois que encaixou, foi mais confortável, mas eu lembro que eu me sentia bastante estranha, assim. Mas foi um processo interessante, porque hoje eu vejo e eu fico, caramba, é uma nova linguagem dentro do meu grupo, uma linguagem que eu não sabia que poderia ter. Isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, só que também nesse período eu não conversava muito com o João. Ao mesmo tempo que eu admirava muito tudo que estava acontecendo ali, eu estava aprendendo muito, eu também não falava muito com ele. A gente se falou pouco nessa questão de pegar os materiais, enviar, ajudar nas traduções, enfim. O show, teoricamente, estava pronto, tinha a questão dos figurinos, que também foi uma questão polêmica, porque a gente não tinha uma pessoa especializada em figurinos para fazer figurinos dentro da empresa. Então, assim, de maneira geral, o que a gente sempre teve dentro da empresa foram pessoas que o chefe tinha confiança e que ele começava a delegar funções. Ele delegou o figurino para uma das pessoas que ele confiava, e daí ela tinha que fazer figurino, mas não necessariamente ela era especializada nisso. Eu lembro que teve bastante problema com relação ao figurino de Faraone. Tinha um problema também na questão de orçamento, porque assim, de um lado a gente tinha o chefe que queria fazer um show fodástico que fosse melhor do que o show da outra empresa. Claramente, francamente, falando o mais claro possível, era isso. Ele queria um show de Faraone que fosse melhor do que o show da outra empresa. Era isso que ele queria. Do outro lado, a gente tinha o senhor do financeiro. Do outro lado também, a gente tinha a pessoa que ia fazer os figurinos. Então, o que acontecia? Um problema de comunicação super tranquilo. No Egito é só o que tem. Problema de comunicação é só o que tem no Egito, né? Se a gente tirasse os problemas de comunicação, ia ser tudo perfeito. Mas problema de comunicação tem a todo momento no Egito. Então, o que acontecia? Um chefe que quer fazer mundos e fundos para o show ser o melhor, um financeiro que quer fazer mundos e fundos para proteger a contabilidade do escritório, e uma pessoa no meio disso, que deveria pegar dinheiro para fazer figurinos. E também tinha o João, né? Que o João era a pessoa que queria os figurinos do jeito que ele queria, com boa qualidade, porque ele ia usar os figurinos durante uma temporada inteira, e os figurinos não poderiam se descansar. E o João sabe coisas sobre costura também, enfim. E aí teve muito problema, porque a moça que fazia o figurino tinha medo que o pessoal da contabilidade peitasse ela. Então ela não gostava de ser peitada, no sentido de que ela achava como se eles estivessem desconfiando dela, como se, sabe? Eu, como acompanhava tudo isso de fora, porque eu também tinha que conversar com o pessoal da contabilidade, porque eu também fazia figurino pro pessoal de belly dance, então eu pegava esse dinheiro e assim, se o chefe me deu uma ordem que é pra pegar tanto de dinheiro com a contabilidade, aquele dia eu vou sair do escritório com aquele tanto de dinheiro que o chefe disse que era pra eu pegar na contabilidade, entendeu? Então se eu tinha que fazer alguma coisa assim, não tinha problema nenhum. O chefe falou, vai fazer, meu querido. Não sou eu que tô falando. Tá ruim. Então fala com o chefe, porque foi ele que falou. Então eu tinha esse discernimento. Não sei, ela tinha essa questão de dificuldade, porque ela não gostava que o cara da contabilidade dissesse pra ela que não podia pegar. Se ele falasse pra ela que não podia pegar o dinheiro, ela ficava tipo assim, tá, então não pode pegar o dinheiro. E aí eu lembro de algumas vezes tentar falar pra ela, não, mas se o chefe falou, então tu vai pegar, mesmo que ele te diga que não tem como pegar. Ela falava que não tinha como, enfim. E aí o que acontecia? Isso respingava no figurino, não era entregue no prazo, ou era entregue com uma qualidade menor, ou não dava pra fazer o que o João queria nos figurinos, enfim. Tinha a questão de um figurino que era de quando o rei, ele tava meio
meio morto. Daí tinha uma cena que eles tinham que colocar, tipo assim, pedaços de tecido no rei, e daí eles ficavam conectados com todos os bailarinos. E aí, esse figurino, eu lembro que ela sentou uma vez no carro pra falar comigo, tipo, de como que ela ia conseguir fazer aquele figurino, porque não tinha como fazer o figurino, que não sei o que, não sei o que. Aí eu lembro de ter sentado e ter falado algumas ideias pra ela. Ela falou, não, mas dá pra fazer assim, que vai ser muito caro, porque Só que na minha cabeça, eu estava com o objetivo principal do chefe, que era o quê? Fazer um show de faraônico que seja melhor do que o show da outra empresa. Se ele estava disposto a fazer isso, eu entendia que ele iria gastar o quanto ele quisesse pra fazer isso. Ele não tinha dinheiro. Ele tinha dinheiro. Ele não gasta esse tipo de dinheiro com nenhum outro grupo, sabe? Então se ele quer gastar dinheiro, ele falou que é pra gastar o dinheiro, então gasta o dinheiro. Gasta o dinheiro. Um show que a gente dançava descalço, era um show que tinha pouca roupa, era um show que tinha muitas coisas ao seu redor, à sua volta, que dificultava a sua execução, mas eu acho que além desses detalhes, era isso que abrilhantava o show, porque beleza, no calor é tranquilo, mas no frio, meu amigo, no frio é o extremo, como eu falei, é tudo no extremo, então era muito difícil você dançar naquele frio de rachar a cabeça, descalço, com pouca roupa, aquela sainha que entrava um vento gelado de baixo ali, amigo. Que eu vou te contar um negócio, foi difícil. Na época do frio foi difícil. Sei que daí os figurinos ficaram prontos e teve um dia que foi a passagem de palco em um dos hotéis que a empresa trabalhava, que era o Long Beach. Nesse dia da passagem de palco, eu assisti a passagem de palco. Inclusive, nesse dia também teve algum problema com o elenco. Mas toda vez que tinha algum problema com o elenco, eu via como é que o João resolvia o problema, né? Porque eu pensava assim, porra, eu não sei resolver. Quando a BLD dá um ataque de pelanca, eu não sei resolver. Eu preciso aprender que o João resolve, então eu tenho que aprender com ele. E eu pegava assim, ó, focada em como que ele resolvia os problemas. Mas aí teve a passagem de palco, deu alguns probleminhas, o palco do Long Beach não era grande, e aí teve que se adequar um pouco isso, algumas coisas de formação, enfim. E aí depois que teve essa passagem de palco, eu demorei um pouco pra conseguir assistir o show de fato. Quando eu acompanhava os ensaios, eu assisti algumas partes do show. Eu nunca tinha assistido o show completo. E na passagem de palco tinha muita coisa que também estava faltando. Eu não consegui enxergar por completo. Até eles tiveram que adiar o dia da estreia do show, enfim. E depois de um tempo eu fui assistir o show pela primeira vez. Um dia que eu tava de folga. Eles iam dançar no Forte Arabesque. Falei com o chefe, perguntei se ele ia lá assistir. Ele disse que sim. Daí eu perguntei, eu posso ir junto porque eu quero assistir o show e tal, tá. Aí a gente foi. Aí eu consegui assistir o show, foi incrível, porque faz completa diferença, né? Tu assistir no ensaio e tu assistir ali de verdade com todo mundo. El que siento que fue más difícil para mí es la parte de la guerra, porque yo vengo de un estilo que es muy estilizado y ese era algo más fuerte y yo sentía que no me veía nada fuerte, sino que todavía estaba en ese momento de delicadeza. Fue muy difícil para mí pegar esa coreografía. La verdad fue muy complicada e incluso esa es de las que más me gusta. De la parte del show, la parte de la guerra fue la que más me gustó hacer. Que bueno, no la hice mucho tiempo, pero fue de las que más disfruté. O momento do show que mais me prende é o final da guerra. Quando ele tá pronto pra matar você e aí você tá lutando contra ele e aí tem que jogar a lança pra você e pega a lança e esmaga você e aí você morre, tipo, é um momento de tensão que não tem como você piscar, tem que ficar ali atento vendo tudo que tá acontecendo. Mas de momento mais bonito assim, eu acho que é quando tem a ascensão do primeiro rei, sabe? Não a ascensão, quando tem a sua festa, a festa do primeiro rei. Quando a gente faz aquela coreografia das mãozinhas assim, aí tá todo mundo como se estivesse num palácio, um desenho, tipo, das mãos. Ah, eu acho muito legal aquele cenário, junto com o fundo, assim, da tela. O show, ele é todo meio mágico, assim, então ele tem muitos desenhos, tem muitas estéticas que eu gosto, mas eu acho que o momento que mais me prende no show é o final da guerra, que é quando o seu personagem morre com a lança, né? Eu não consigo, tipo, até hoje eu fico olhando assim da coxinha e eu não consigo reagir, não consigo fazer outra coisa a não ser ficar assistindo.
era a hora que o rei morria. Nossa. Era muito legal esse momento. Guerra foi uma das cenas mais trabalhosas de se executar, com coreografias com tacos, com bastões. Então tinha esses elementos cênicos que eu ainda preservei, tinha a questão desses pontos de âncora que eu sempre adicionei, sempre gostei de ter em coreografias em shows, que é muito usado. A Broadway tem muito esse hábito de usar esses pontos de âncora. A gente conversando antes mesmo da gente começar a ensaiar. Ai, porque a história é assim, assim, assado. E a gente, ai, tá bom, legal, bacana a história. Fomos pegar as coreografias, mas isso aqui tá estranho. Não tá entrando no meu corpo esse negócio. E chorava, e ria. Até o sentimento de exaustão de estar fazendo o show, né? Ai, meu Deus, eu não aguento mais. Porque esse show vendeu tanto, mas tanto, que a gente... Bora, galera! Mais um show! Vamos trocar. Mas é isso. O reverso, pra mim, é um momento muito icônico, assim, do show, né? Porque, inclusive, um dos momentos que vão ficar na memória, na minha, pelo menos, creio que na do grupo também, foi um show que a gente fez, que simplesmente a gente fez o reverso e um guest, ele ficou tão chocado com o reverso, que ele teve uma expressão corporal e... que ele não conseguiu se conter nele, entendeu? Ele gritou, uau! Super! E eu nunca esqueço isso, porque é muito difícil que as pessoas capturem isso, né? Você tem que estar muito dentro ali do momento, muito dentro do show. E a gente sabe que muitas pessoas não, por como a gente apresenta em hotéis, muitas pessoas não estão ali por conta de entender uma história. Principalmente porque a gente sabe os shows que rodeiam os hotéis, né? O reverso pra mim é um momento muito icônico, assim, do show. Não é uma coisa esperada pelas pessoas. E nem pela gente. Sim. Mas vou começar por esse ponto. Então, eu lembro quando a gente estava ensaiando o reverso. Eu acho que do show inteiro, por mais coreográfico que seja, por mais forte que seja, o que a gente mais apanhou pra fazer foi esse reverso. E o canon. Cegar os canons. Porque o bailarino, ele tem um problema Com canon. com o canon que, eu não sei o que acontece. Não sabe contar até 8, Lima? Às vezes até hoje dá um... Não, até hoje o canon fala, mas O que que tá acontecendo?